desespero de moradores com a queda de mais um avião na mesma rua em Belo Horizonte. Meu Deus do céu, gente! Homem acusado da morte da menina Vitória é condenado a 34 anos de prisão. Mancha de óleo já atinge manguezais de Pernambuco. Caixa divulga novo calendário do saque do Fundo de Garantia. Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara. No Japão, o presidente Bolsonaro diz que não há crise política. Protestos violentos causam 11 mortes no Chile. Na série especial, a força da música para superar o burnout, o estresse por excesso de trabalho. Oferecimento Bradesco, um novo jeito de experimentar o futuro. Boa noite. 3 pessoas morreram e outras 3 estão internadas em estado grave depois de sobreviver à queda de um avião em Belo Horizonte. Você já acompanha com a gente a imagem do momento exato da decolagem. Às 8h14 da manhã, o voo parece normal. Essas são imagens de um aeroclube da região. Mas poucos segundos depois, a aeronave perde altitude. Você vai ver que o piloto ainda tenta retornar, mas não consegue. A aeronave cai e explode e a gente percebe, então, a grande nuvem densa de fumaça escura no céu. Nossas equipes acompanharam o trabalho de resgate dos bombeiros. As cenas gravadas logo depois da queda mostram o desespero dos vizinhos tentando ajudar. Apaga o fogo do lado dele aí. Luciana estava em um dos 3 carros atingidos pela aeronave e conta como escapou. O carro ainda estava todo fechado, então eu escutei um barulho baixo. Eu achei até que fosse uma batida de carro, alguma coisa assim. Aí deu aquela explosão e eu dentro do carro, quando eu olhei... Falei, bom, não morri ainda, eu vou sair correndo. Câmeras de um aeroclube da região registraram toda a trajetória da aeronave. Desde a decolagem no aeroporto Carlos Prates, região nordeste de Belo Horizonte, às 8h14 da manhã, até o momento em que ele perde altitude, cai e explode. Um voo que durou apenas 21 segundos. Pela rota original, o avião sairia da capital mineira com destino a Ilhéus, na Bahia. A aeronave é um modelo Cirrus SR-20. Estava com a manutenção em dia e autorizada a voar, segundo a Agência Nacional de Aviação. A informação que nós coletamos é que ela tinha autorização. Vai verificar ainda junto com a Infraero, junto com o plano de voo, se foi feito o plano de voo da maneira adequada para poder fazer o tipo de voo. A gente vai levantar esses dados ainda. 3 pessoas morreram. 3 ocupantes da aeronave foram resgatados com vida e trazidos para este hospital em Belo Horizonte. Um advogado e 2 pilotos. Eles passaram por cirurgia e estão internados em estado grave. Técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vão fazer a perícia para explicar o que aconteceu. A queda foi na mesma rua onde outra aeronave caiu em abril deste ano e matou o piloto. A Infraero disse que o aeroporto Carlos Prates opera dentro das normas de segurança estabelecidas pela aviação civil brasileira. Mas os moradores querem que ele seja desativado. O ideal é que o aeroporto seja fechado. Não conseguimos falar com a família do homem apontado como dono do avião e nem com a antiga proprietária da aeronave. Ainda não se sabe qual tipo de transporte esse avião que caiu em Belo Horizonte fazia. Dar carona não é ilegal. O que pode ser considerado táxi aéreo pirata é o pagamento pelo serviço quando a empresa não tem autorização. A morte do cantor Gabriel Diniz num acidente em maio deste ano revelou uma prática comum na aviação: o transporte de passageiros sem autorização. A aeronave em que ele viajava só poderia fazer voos de treinamento, não de transporte de pessoas. 3 meses antes, a queda do helicóptero que matou o jornalista Ricardo Boixá mostrou outro problema: o táxi aéreo irregular. A empresa só tinha autorização para prestar serviços de aerofotografia e aerocinematografia. O acidente foi na rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo. Além do apresentador, o piloto morreu. Neste ano, o Brasil registrou 70 acidentes aéreos, todos com aeronaves de menor porte. 30 pessoas morreram. De acordo com o CENIPA, só uma das vítimas estava em aeronave usada para táxi aéreo de maneira regular. A ANAC não tem um levantamento de ocorrências com aviões e helicópteros irregulares.
Empresas privadas não podem ser pagas para fazer o transporte de passageiros como táxi aéreo. Para fazer este tipo de serviço, as empresas precisam seguir uma série de protocolos exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil. São detalhes que dão mais segurança aos voos. Ela é obrigada a um protocolo de exigências muito severo. Quanto à manutenção da aeronave, quanto à manutenção da proeficiência, o treinamento, a preparação constante das tripulações. O presidente do Fórum de Transporte Aéreo acredita que um rigor maior na fiscalização, além de punições mais severas, podem ajudar a reduzir os problemas. Deve ser revista o tipo de penalização, porque se o piloto também entrar nessa, ficar com a sua carteira suspensa por 6 meses, 1 ano, seja lá o que for, até ser cassada, dependendo da circunstância, sem dúvida nenhuma ele vai pensar 2 vezes em aceitar um trabalho dessa natureza. Transportar alguém de graça não configura táxi aéreo pirata. O que configura o táxi aéreo pirata é o pagamento do serviço. Um dos acusados de participação no assassinato de Vitória Gabriele em junho do ano passado foi condenado hoje a 34 anos de prisão. A menina foi assassinada por engano num crime encomendado. Meia hora antes do início do julgamento, Júlio César Erguesse, acusado de matar Vitória Gabriele, entrou pela porta da frente do Fórum Criminal de São Roque, interior de São Paulo. Ele veio algemado direto do presídio de Tremembé. Ao mesmo tempo, chegou ao fórum sob escolta policial e com capuz, uma das principais testemunhas de acusação. O traficante preso apontado como mandante do crime. Júlio Erguesse foi julgado pelo crime de sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da menina Vitória Gabriele, de 12 anos. Ela sumiu depois de sair para andar de patins em Araçariguama, interior de São Paulo, onde a família mora. 3 dias depois, um amigo de Júlio procurou a polícia e contou que ele havia confidenciado participação no sequestro da menina. Júlio teria cometido o crime com o casal Maiara e Bruno, traficantes da região. As investigações mostraram que Vitória foi sequestrada por engano. O trio queria raptar a irmã de um usuário de drogas que devia dinheiro aos traficantes. Vitória foi confundida com a menina. Para a acusação, não há dúvida de que Júlio participou do crime. Há provas suficientes, a autoria, uma testemunha principal, Josnei, e o exame de DNA. A defesa contesta. Ainda que tenha sido um vasto campo de provas que foi colhido durante a instrução processual, durante o inquérito, nada disso coloca o Júlio na cena do crime. Os jornalistas e familiares puderam acompanhar o julgamento, mas Júlio exigiu que o plenário fosse esvaziado enquanto foi ouvido. Ele confessou ter sequestrado Vitória, mas negou a participação no crime. Durante todo o júri, ele não chorou nem demonstrou arrependimento e por várias vezes chegou a sorrir. Foram 11 horas de audiência, 10 testemunhas ouvidas e os jurados, 5 mulheres e 2 homens, decidiram pela condenação do réu. A sentença é de 34 anos de prisão por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Graças a Deus, Deus fez a justiça, ele foi condenado. A defesa de Júlio César Erguesse recorreu da condenação. As manchas de petróleo avançam pelo litoral e chegam perto do Recife. Barreiras de corais e áreas de mangue estão entre os ambientes atingidos. Em 4 dias foram recolhidas 257 toneladas de óleo no estado. Um mar negro. Pela manhã, ondas cheias de óleo tornaram irreconhecível a praia de Itapuama, a 60 quilômetros do Recife. As manchas atingiram uma área extensa a perder de vista de areia e também as rochas que ficam mais distantes do mar. Agora, a preocupação está num lugar onde a gente não consegue enxergar de perto. É uma faixa imensa de arrecifes que foi atingida pelo produto. Ele vai matar o coral, né? Vai extinguir aquela vida ali. Para se renovar agora, a gente estima-se, pelo dano que ocorreu, né? Eu acho que talvez seja um grau irreversível. Na praia de Suape, um mutirão de limpeza começou a trabalhar logo cedo.
depois que o óleo atingiu manguezais nas ilhas de Tatuoca e Cocaia. A remoção é uma atividade que parece não ter fim. Não acabou ainda não, tem muita ainda. Novas manchas são avistadas com frequência na costa de Pernambuco. De acordo com o IBAMA, as barreiras para conter as manchas não têm sido eficazes. Tem o movimento das ondas, da corrente, que facilita com que elas passem por baixo dessa contenção, justamente pelo fato de elas não estarem posicionadas na superfície. No Pontal de Maracaípe, a 75 quilômetros do Recife, uma dessas barreiras não impediu a passagem do óleo. Ele entrou pela foz do rio e se depositou no mangue, berçário de várias espécies. Entre elas, o cavalo marinho, ameaçado de extinção. O peixe se cria aqui para poder ir para o mar. Então é um lugar que é muito sensível, o mangue absorve tudo. Na praia de Tamandaré, no litoral sul, também houve prejuízo ambiental. Aqui o material trazido pelo mar acabou se juntando à água do rio Mambucabas e entrando nessa área de mangue. As raízes dessas plantas estão cobertas pelo óleo. Esse óleo, ele vem navegando por debaixo da linha d'água e a gente não consegue enxergar. E ele piora ainda quando se encontra com águas menos densas, com as águas doces. Então o óleo desce, senta no fundo. Foi o que aconteceu aqui. Em Salvador, equipes de limpeza se concentraram na praia de Itapuã, onde hoje ainda havia resíduos de óleo. No fim de semana, fragmentos de petróleo foram encontrados na areia da praia de Itacaré, litoral sul. No município de Conde, um manguezal foi atingido. Siri, ó, cheio de óleo aqui, ó. Pesquisadores de 2 universidades constataram que os parrachos de Pirangi do Sul, no Rio Grande do Norte, também estão contaminados. Essa é uma área de preservação. Segundo os estudos, o óleo atingiu o ambiente marinho 3 metros abaixo da superfície. Ele asfixia os organismos, então mata, inicialmente por falta de oxigênio, né? Mas, consequentemente, fazendo com que mate também os organismos que moram dentro do sedimento. Centenas de pessoas estão indo para as praias ajudar na limpeza. Uma atitude solidária que precisa de algumas precauções. Como o óleo cru faz mal ao organismo, é preciso usar um material de proteção. Desde os primeiros sinais das manchas, uma corrente de voluntários se formou por todo o Nordeste. Nesta imagem, moradores da Praia dos Carneiros tentam tirar, de forma improvisada, o óleo que chegou a um dos pontos turísticos mais bonitos de Pernambuco. Perto dali, no município de Sirinhaém, outra cena parecida. Várias pessoas encontram o petróleo no mar e, rapidamente, começam o trabalho de limpeza. Aí como tá o óleo. Em Itapuama, voluntários e funcionários do município tentavam recolher o óleo, mas sem material de segurança para trabalhar. Bota, tá faltando EPI, a gente precisa de carrinho de lixo para poder recolher as coisas. Este morador trouxe as próprias luvas. Improvisou o que tinha em casa. Nos pés você improvisou um meião. Isso, um meião. Vai tentar arrumar uma bota, né, cara? Porque é muito óleo. Agora, tá demais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que organizações não governamentais, como Greenpeace, não estariam ajudando, mas ressaltou a importância dos voluntários nos trabalhos. Os órgãos ambientais federais, tanto o IBAMA e o ICMBio, têm bastante relação com os órgãos, com esses grupos de voluntários, enfim, todas as entidades que fazem um papel que é super importante. Na Bahia, 10 ONGs foram cadastradas para ajudar nos mutirões. O Greenpeace não está na lista. Realmente, o voluntariado, nesse momento, é o apagar o incêndio, é resolver a situação, minimizar o impacto ambiental que está sendo causado. A ajuda dos voluntários tem sido fundamental na limpeza das praias. Mas, segundo especialistas, o óleo cru é tóxico. E para recolher o material é necessário o uso de equipamentos de proteção, como botas impermeáveis, luvas de borracha e máscaras, nos horários de sol forte. Eles podem causar diretamente lesões como dermatites, como irritações imediatas na pele, como também serem absorvidos pela pele e poderem causar intoxicações outras. São produtos cancerígenos, entendeu? Que estão, de certa maneira, expostos assim, dessa forma. Mais de 2 toneladas de cocaína foram apreendidas numa refinaria na cidade de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.
O laboratório funcionava em um sítio de difícil acesso. O local tinha paredes falsas e máquinas para prensar a droga e tonéis com insumos usados na mistura de cocaína. Os sacos com o material eram marcados com as regiões para onde seriam mandados. 2 pessoas foram presas. Os policiais precisaram de um caminhão para transportar a droga. A casa noturna que pegou fogo na sexta-feira no centro do Rio de Janeiro voltou a ter focos de incêndio hoje de manhã. O prédio está interditado e corre o risco de ruir. As primeiras testemunhas prestaram depoimentos hoje. Funcionários da casa noturna foram ouvidos na delegacia que investiga o caso. A polícia ainda não conseguiu fazer a perícia completa para descobrir as causas do incêndio. E para piorar, logo cedo, os bombeiros voltaram ao local para apagar o fogo. Uma escada estreita dá acesso a cômodos apertados e com pouca ventilação. O prédio está destruído. Isso tudo está desabando. Jorge era promotor de eventos do local. Tinha extintores, como eu falei, 2 semanas antes, o Corpo de Bombeiro esteve vistoriando o imóvel e colocamos todos os extintores novos e tínhamos um bombeiro de plantão na casa. Por motivo de segurança, as paredes e os pavimentos do prédio serão escorados. Isso vai permitir a retirada dos materiais que pegaram fogo. Esses objetos vão passar por uma perícia. Segundo a prefeitura, o lugar inaugurado há 24 anos tinha alvará para funcionar como buffet e serviços de boate. O Ministério Público do Rio vai pedir laudos das vistorias do prédio. Hoje, o último bombeiro que estava internado recebeu alta. 4 morreram. Para que aconteça uma fatalidade com 4 pessoas é porque muitas barreiras falharam. E isso tem que ser avaliado no contexto da operação como um todo e não na atuação de cada profissional, porque certamente eles deram o melhor deles para fazer ali a campanha que tinha que ser feita para salvar vidas. A Caixa Econômica Federal antecipou o saque imediato do FGTS. Agora, todos os trabalhadores que têm contas do fundo vão poder retirar o valor ainda esse ano, em 2019. Quem nasceu em janeiro, a gente já tinha informado aqui, já pode sacar, o dinheiro está liberado desde a sexta-feira passada. Agora, os aniversariantes de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto vão receber ainda até o final de novembro. Março, a partir da próxima sexta. E os demais, nessas datas certinhas aqui que aparecem na tabela, ao longo de todo o mês de novembro. Vamos ver a outra parte da tabela? Porque os outros aniversariantes de setembro, outubro, novembro e dezembro também vão poder fazer o saque, só que no mês de dezembro, seguindo essas datas, todos, portanto, recebem antes do Natal. O limite continua sendo de R$ 500 por conta. Se você ainda tem dúvidas sobre o saque imediato do FGTS, vai lá no r7.com, você vai encontrar esse mesmo calendário que nós mostramos e muito mais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que não conseguiu formar um novo governo. Agora, o rival dele na última eleição vai ter a oportunidade de tentar. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o primeiro-ministro explicou que trabalhou incansavelmente para conquistar maioria no parlamento, mas falhou ao tentar levar o rival, o ex-general Benny Gantz, às negociações. O objetivo, segundo Benjamin Netanyahu, era evitar novas eleições. A desistência do primeiro-ministro aconteceu 2 dias antes do prazo final. Agora, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, vai dar a Gantz, líder da oposição, a chance de formar um novo gabinete. A declaração de Netanyahu, segundo analistas, coloca o ex-general Benny Gantz na berlinda de forma estratégica, já que as chances dele formar um novo governo são praticamente nulas. Assim que o presidente passar o bastão para Gantz em 72 horas, ele terá 28 dias para conseguir 61 das 120 cadeiras do parlamento. Caso falhe, o país terá que enfrentar um terceiro round de eleições já no começo do ano que vem. Veja a seguir, Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara. E ainda na nossa série especial de hoje, dança, teatro, música, artesanato. Como a arte pode recuperar o bem-estar de pessoas que estão em tratamento de doenças psiquiátricas.
Novo capítulo da disputa pela liderança do PSL na Câmara. Hoje foi dia de vitória dos aliados de Eduardo Bolsonaro, que assumiu a função. A guerra de listas para a disputa da liderança do PSL na Câmara dos Deputados recomeçou logo de manhã. Eduardo Bolsonaro apresentou o apoio de 28 parlamentares. Mesmo com a maioria dos 53 deputados do partido, o filho do presidente preferiu não comemorar e aguardar a Secretaria-Geral da Câmara conferir os nomes. Não sei se a lista que está valendo é a minha lista, se houve ou não houve qualquer tipo de acordo. Então não posso me posicionar como sendo ou não o líder do partido. Até então, parecia que não havia possibilidade de mudanças. Delegado Valdir, que ocupava a função, divulgou o vídeo em que aceita perder o comando da bancada. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. As listas só são possíveis porque alguns dos parlamentares mudam de lado o tempo todo. Por isso surgiu a possibilidade de um nome alternativo. O presidente do PSL, Luciano Bivar, tentou fazer um acordo com o ministro Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do governo. Bivar sugeriu que a liderança ficasse com uma terceira pessoa, para evitar a continuação da guerra de listas. Mas o acordo não foi adiante e a disputa se mantém. Tanto que foram apresentadas mais duas listas, uma para devolver a função ao delegado Valdir e a outra para manter no cargo Eduardo Bolsonaro. Não queria ser líder, mas o meu nome foi o nome que angariou o maior número de apoio dos outros deputados. E é por isso que eu topei esse desafio. Uma possível nova mudança fica para amanhã, após despacho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eduardo Bolsonaro é o líder do PSL neste momento, mas a ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar, ainda pode reverter a situação. Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, disse por que tem sido feito tanto esforço para que o filho do presidente ocupe a função e que não é possível dizer quando a guerra de listas vai acabar. A gente não pode ter uma liderança que orienta a obstrução numa medida provisória importantíssima para o país. É justamente para retornar um clima mais natural de alinhamento entre a liderança do partido do presidente e o presidente que a gente está fazendo esse movimento. Como um dos primeiros atos, Eduardo Bolsonaro destituiu todos os vice-líderes do partido. A maioria era ligada a Luciano Bivar. Essa disputa pela liderança partidária tem uma razão. O cargo é estratégico. São os líderes que definem o posicionamento de cada partido nas votações e também articulam os votos para aprovar ou rejeitar projetos. Segundo o regimento da Câmara, para ter direito à liderança, o partido deve ter pelo menos 5 deputados. Já no Senado, partidos com apenas um senador podem ter líder. Os líderes acumulam várias funções, mas a principal é a articulação política. O apoio de uma liderança partidária é fundamental para aprovar qualquer projeto. Conseguir essa ajuda é ter vantagem no placar na hora da votação. Um único líder, de uma vez só, pode trazer mais de 300 votos. Quando existe acordo entre os deputados da legenda, a escolha do líder é automática. Se houver mais de um candidato, é feita uma eleição para escolher quem vai ocupar o cargo. Durante as votações, cabe ao líder dizer quem ele representa, seja partido ou bloco. O líder pode pedir a dispensa da discussão de matérias e o adiamento de votação de um projeto. Cabe a ele registrar candidatos para concorrer à mesa diretora da Câmara e do Senado. Eles também têm a prerrogativa de pedir a verificação do quórum para validar alguma votação. O presidente Jair Bolsonaro está na Ásia para uma viagem oficial de 12 dias. Além de Japão e China, a comitiva brasileira vai passar também pelo Oriente Médio. Nós vamos ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy, que está em Tóquio. Já é manhã de terça-feira aí, né, Cíntia? O presidente acabou de tomar café e falou com jornalistas. O que ele disse? Boa noite a todos aí no Brasil. Bolsonaro comentou de novo as tensões envolvendo o PSL. Disse que quando voltar vai conversar com alguns membros do partido, mas que com outros que, segundo ele, não teriam agido de forma razoável, não vai ter conversa. A comitiva brasileira vai sair daqui a pouco aqui do hotel onde está hospedada e vai seguir para o Palácio Imperial, onde o presidente vai participar da cerimônia de entronização de Naruhito, que é quando o novo imperador japonês vai ser apresentado ao mundo. E quando chegou nessa segunda-feira, Bolsonaro foi ao bairro de Harajuku,
um dos mais movimentados aqui da capital. Mesmo distante do Brasil, Bolsonaro ainda precisa lidar com questões internas. Que crise política? Inventaram a crise política. Eu tranquilo e o parlamento tranquilo também. A responsabilidade é de todos nós. Em seu primeiro dia no Oriente, ele andou pelas ruas de Tóquio e tirou fotos com brasileiros. Essa é a segunda vez que o presidente visita o Japão esse ano, depois de participar da reunião do G20 em Osaka. Agora vai assistir à entronização do imperador Naruhito, que subiu ao trono em maio, depois que o pai dele, Akihito, abdicou por motivos de saúde. Bolsonaro é o único presidente em exercício do continente americano que estará presente na cerimônia. O mundo todo está interessado na gente, estamos reconquistando a confiança do mundo. Depois uma viagem longa para a China também, país do Oriente Médio, essa é a intenção. Esse é meu trabalho, é para isso que estou me preparando aqui no exterior. A exploração de forma racional da Amazônia também foi mais uma vez defendida por ele. A Amazônia interessa para o mundo todo. A Amazônia está aberta, é nossa Amazônia, não abro mão disso. Esse foi meu discurso na ONU, tem que ser explorado. Tem mais de 20 milhões de pessoas na Amazônia que não podem ser tratadas como alguns países do mundo querem. O presidente disse que o motivo principal da viagem não são os negócios, mas que não vai deixar de buscar o capital estrangeiro. Na agenda, ela ainda tem encontros bilaterais com o presidente da Ucrânia e com o premier japonês e confirmou a possibilidade de negociar um acordo entre Mercosul e Japão. Veja a seguir, com um abraço, treinador desarma aluno e evita tragédia em escola nos Estados Unidos. E na nossa série especial nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Depois de crises por excesso de trabalho, a música ajudou na superação de 2 profissionais. Um deputado que ajudou a investigar supostos casos de corrupção em fundos de pensão virou alvo da Polícia Federal. Sérgio Souza, do MDB, teria cobrado propina para não incluir nome de investigados em uma CPI de que ele foi relator. A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Na Câmara, o gabinete do deputado Sérgio Souza, do MDB, também foi alvo de buscas. Sérgio foi relator da CPI dos fundos de pensão, concluída em abril de 2016, e teria evitado indiciar investigados, entre eles os ex-presidentes da Petros, Wagner Pinheiro, e do Postales, Antônio Carlos Conquista. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Para o ministro, existem fortes indícios de que o deputado Sérgio Souza tenha recebido quase 3,5 milhões de reais em propina. A decisão também destaca indícios de que o parlamentar tenha cometido crime de lavagem de dinheiro, emissão de notas frias e empresas de fachada, inclusive com envio de dinheiro para fora do país. A CPI foi instalada em 2015 e durou 8 meses. Foram analisadas as operações dos 4 maiores fundos de pensão do Brasil, que são investimentos para aposentadoria complementar de trabalhadores da Caixa, Correios, Petrobras e Banco do Brasil. Segundo o relatório do deputado à época, o prejuízo apurado nos casos chegou a 6 bilhões e 600 milhões de reais. Em nota, o deputado Sérgio Souza diz que foi tomado por surpresa pela operação da Polícia Federal e se coloca à disposição da Justiça. Segundo o deputado, a CPI identificou desvios bilionários e propôs o indiciamento de mais de 300 pessoas físicas e jurídicas. A defesa de Antônio Carlos Conquista contesta as acusações e diz que ele está à disposição da Justiça. Nós não conseguimos contato com os advogados de Wagner Pinheiro. Economia agora, o Ibovespa fechou acima dos 106 mil pontos pela primeira vez, um recorde na Bolsa Brasileira. Olha só, a alta de hoje foi de 1,23%. O mercado segue aí na expectativa da votação da reforma da Previdência no Senado, que deve ocorrer amanhã. No cenário internacional, o que ajudou foi o otimismo com a melhora nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. Agora vamos ver aqui outros momentos históricos aí marcantes da Bolsa de
de valores esse ano. A primeira vez que o índice fechou acima dos 100 mil pontos foi em 19 de junho. No dia 10 de julho desse ano, data em que a Previdência passou na Câmara dos Deputados em primeiro turno, o Ibovespa até chegou a passar dos 106 mil pontos, mas naquele dia fechou um pouco abaixo e hoje, então, ultrapassou essa barreira. Vamos ver também como é que ficou o comportamento do dólar. Hoje, a moeda norte-americana subiu 0,29%, vendida a R$ 4,13. Os patinetes elétricos que invadiram as ruas do Rio de Janeiro e São Paulo viraram alvo de criminosos. No Rio, usuários de drogas furtam os aparelhos e os escondem nas comunidades. Traficantes desbloqueiam os veículos e revendem pela metade do preço na internet. Eles caíram no gosto dos cariocas e turistas. Viraram uma febre entre aqueles que buscam ter mais mobilidade numa cidade quase sempre parada pelos congestionamentos. O que a população descobriu como um meio de transporte rápido, econômico e consciente, traficantes de drogas enxergaram como um novo filão de mercado. De acordo com dados da polícia, mais de 4 mil patinetes elétricos foram furtados nos últimos meses e levados para dentro de uma comunidade na zona norte do Rio. Os aliados dos traficantes seriam os próprios usuários de drogas. Os equipamentos furtados são usados como moeda de troca na compra de entorpecentes. O lucro com a atividade criminosa chegaria a R$1.200.000. Eles perceberam que eles podiam, de certa forma, explorar a dependência química dessas pessoas. E ali, a boca de fumo, ela oferecia uma carga em drogas avaliada em 20 ou 30 reais por cada peça que o dependente químico apresentava. O custo de um patinete elétrico no mercado é de R$2.000. Nas mãos do crime organizado, os veículos são customizados e vendidos na internet por menos da metade do preço. A polícia já investiga a informação de que vans estariam sendo usadas para recolher os veículos pelas ruas da cidade. Quase 250 metros cúbicos de madeira de castanheira foram apreendidos no Pará. Para carregar todo o material apreendido, serão necessários 13 caminhões. A castanheira está ameaçada de extinção e o desmatamento dessa espécie é ilegal. A madeira foi encontrada em 3 serrarias da região de São Félix do Xingu, no sudeste paraense. O Ibama emitiu multas que somaram R$74 mil para os 3 estabelecimentos. A semana começa fria no Sudeste com chuva no interior do Nordeste. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você. Essa chuva lá do Nordeste é chuva boa já para reverter a seca ou ainda não? Infelizmente não, viu, Adriana? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, as pancadas dos últimos dias foram esparsas e passageiras e vão perder intensidade. Amanhã ainda chove em grande parte da região. E o tempo fica seco do recôncavo baiano até o Ceará. Uma frente fria mantém as nuvens carregadas do sudeste até a região norte, com risco para temporais em Minas Gerais e em Goiás. O sol aparece, as temperaturas até sobem um pouquinho do interior de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Em Campo Grande vai fazer 29 graus e em Porto Alegre até 23. Agora, Lidiane, tem gente preocupada com a chuva nas nossas redes sociais. Olha só, a gente tem a participação hoje de Anápolis, em Goiás, é o Pablo, e de Guabiruba, tá certo o nome? Isso, Guabiruba, Santa Catarina, o Leandro Corman. Eles têm razão para se preocupar? Vamos lá, olha, vai chover bem leve e rápido, viu? Tanto para o Pablo quanto para o Leandro. Máxima de 29 graus em Anápolis e de até 25 em Guabiruba. Guabiruba. Agora, os nomes estão um pouquinho complicados hoje. Olha só, os outros participantes de hoje, de Vitória, no Espírito Santo, com o mesmo sobrenome, a gente tem o Elmer. Sobrenome Elmer é o Douglas e também a Patrícia, querendo Mapa Tempo Delivery. E a Marina English. E o Edmundo Cordeiro. Não, Edmário é o nome da cidade? Edmário Cordeiro. Ah, sim, eles são do mesmo... Todo mundo de Vitória, né? Todo mundo de Vitória. Nossa, haja participação, hein? O pessoal lá em Vitória quer saber mesmo, olha só. Em Vitória, máxima de 28 graus, mas eu já aviso, com aquela sensação de muito menos, justamente por causa da chuva constante. Amanhã pode chover o dia todo. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, chove também e as temperaturas seguem amenas. Mas eu adianto que até o fim de semana, o calor volta aqui para a região sudeste, Adriana. Um beijo para Vitória.
hein, que eu misturei os nomes aqui hoje. Mas tá todo mundo contemplado, né? Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Já são 11 os mortos durante os protestos violentos no Chile. Milhares de pessoas se reuniram para protestar numa praça de Santiago. A manifestação começou pacífica, mas terminou em confusão. O presidente Sebastián Piñera afirmou que o Chile está em guerra. As manifestações são lideradas por estudantes contrários a um aumento de tarifa no transporte público. O aumento foi revertido pelo governo, sem interromper os protestos. Segundo a polícia, mais de 1.500 pessoas já foram presas desde a última sexta-feira. Hoje, escolas e empresas permaneceram fechadas. Em Santiago, ônibus e metrôs funcionaram normalmente. E mercados abriram parcialmente com filas enormes do lado de fora. Postos de combustíveis também ficaram lotados. O brasileiro Bruno Menezes estava no país a passeio quando os protestos começaram. É uma dificuldade muito grande de se locomover aqui também, porque as ruas estão fechadas, as manifestações estão em pontos estratégicos e há muito confronto entre a polícia e os manifestantes. Um treinador de futebol americano evitou uma tragédia numa escola dos Estados Unidos. Um dos alunos entrou armado no colégio no estado do Oregon. A câmera de segurança mostra o momento em que estudantes saem correndo de uma sala de aula. Em seguida, o segurança da escola e o treinador desarmam o aluno Ángel Dias, de 18 anos. O treinador rendeu Dias com um abraço. Segundo a direção da escola, o estudante passava por problemas de saúde mental. O caso foi em maio, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana. O cessar-fogo entre a Turquia e os curdos na Síria termina amanhã. Em meio às negociações com mediação da Rússia, soldados americanos foram hostilizados pelos curdos. Foi assim, com um ataque de batatas, que os curdos no norte da Síria se despediram das tropas americanas, acusando os ex-aliados de traição. Curdos e americanos venceram juntos o grupo terrorista Estado Islâmico no norte da Síria. Com a saída dos americanos, tropas da Turquia invadiram a região. Os curdos temem um massacre. Mais de 170 mil civis fugiram. 200 já morreram. O cessar-fogo negociado por Washington termina amanhã à noite. O presidente da Turquia disse que todos os curdos armados devem deixar a região até o fim do prazo. Hoje, o presidente Donald Trump disse que talvez mantenha 100 soldados em alguns pontos do território para segurar os poços de petróleo, que não estão produzindo no momento, mas podem ser reativados. Trump rejeitou a ideia de que os Estados Unidos tenham traído os curdos. Nunca concordamos em proteger os curdos o resto da vida, afirmou. O presidente da Turquia se encontra amanhã com Vladimir Putin da Rússia para discutir a operação militar em curso. As tropas da Rússia passaram a apoiar os curdos depois da retirada americana. Mas curdos, turcos, sírios e russos têm uma preocupação em comum: como evitar que os terroristas do grupo Estado Islâmico voltem a ter força. Dança, música, teatro e até o tricô resgatam o bem-estar e a alegria. Este é o tema da série de reportagens especiais do Jornal da Record esta semana, sugerido pelo telespectador Everton Sabino, de Planaltina, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Nós vamos mostrar como a arte ajuda no tratamento da síndrome de burnout, mal relacionado ao estresse no trabalho. A voz que canta é a mesma que ajuda a curar. O talento na música fez parte do tratamento da doença mental, mas nada aconteceu de repente. Ele não fez um pedido de ajuda em si, né? Eu fui percebendo que ele estava muito reativo em alguns momentos na relação. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não vou conseguir te ajudar, então você realmente precisa procurar ajuda. Só depois desse alerta da namorada, Renato percebeu que havia algo muito errado com ele.
Eu trabalhava com publicidade, por muito tempo eu trabalhei com isso e tiveram períodos em que eu praticamente não saía da agência. Renato é jovem, tem 32 anos, mas lembra bem do auge da doença, porque não faz tanto tempo assim. As crises começaram 4 anos atrás, aos 28. Renato passava por uma fase comum entre os jovens da idade dele, um período de dedicação total ao trabalho. Eu praticamente não dormia, eu não conseguia parar para fazer absolutamente nada. E chegou a determinado ponto em que meu cérebro parou de funcionar. Eu olhava para a tela do computador e simplesmente eu não conseguia fazer absolutamente nada. Era desesperador. Comecei a tomar remédios, mas a princípio não resolveu tanto. Renato sofre de uma síndrome que recebeu o nome de burnout. Em inglês, burn significa queimar e out, fora. Se o cérebro age no nosso corpo como um computador, a síndrome é como um vírus que queima a placa-mãe. O cérebro do Renato parou. É um mix de sentimentos louco que você não consegue descrever em palavras. Mas sim, praticamente um cansaço imenso, só que você não consegue dormir. Você não consegue raciocinar. Chega um momento em que você está funcionando, você está cansado, mas você está funcionando, de repente você para. A síndrome de burnout passou a ser tratada como doença em maio desse ano pela Organização Mundial de Saúde. Por ser uma doença nova, ainda há poucos dados oficiais sobre ela. Mas estudos recentes revelam que o cérebro afetado pelo burnout libera um hormônio chamado cortisol, que deixa as funções mentais comprometidas. Ela não consegue mais se relacionar no trabalho, não consegue mais conversar numa boa com o chefe, com os pares. Ela adquire até um cinismo, porque ela fica debochada com os outros. Aquilo perde completamente, ela perde completamente a motivação, aquilo perde o sentido. Os médicos também já descobriram que uma pessoa com burnout sente um cansaço intenso, fica esgotado no trabalho e se distancia das pessoas. É aqui, por exemplo, que pode entrar a arte. Música, por exemplo, ajuda? Ajuda muito. Ela ativa uma área cerebral, que a gente tem um nome estranho chamado núcleo accumbens, e que libera dopamina. Dopamina é a substância mais euforizante, então a pessoa começa a se sentir melhor. Melhora da capacidade cognitiva, da capacidade de você conseguir se concentrar, da capacidade da memória e vai trazer uma sensação de prazer. Tudo vai passar. O burnout quase sempre tem relação com o excesso de atividades no trabalho. É como se o cérebro atingisse o limite máximo, o que gera um estresse emocional incontrolável. A música age como calmante, mas você pensa que essa terapia só funciona com aquele ritmo lento e tranquilo? Nada disso. André encontrou na bateria o melhor remédio para tratar a doença. Isso aqui acalma. Isso aqui te enche para te esvaziar. Essa é a grande pegada da bateria. No meu caso, a música ela veio como um complemento, mas assim, um complemento que passou praticamente a ser a minha principal terapia, a minha principal forma de extravasar. André é consultor financeiro de uma empresa e tem a responsabilidade de lidar com todo o dinheiro da companhia. Chegou a trabalhar 14 horas por dia, sem descanso, sem lazer, sem saúde. Assim, eu tinha muita insônia, né? Eu tinha crises de insônia que duravam uma semana inteira. Né? Chegava na sexta-feira, eu queria falar lápis, eu falava caderno. Né? Porque uma semana inteira sem dormir. Acumulou tanto estresse que acabou levando isso para casa e descontou na família. Então eu chegava em casa muito estressado, muito irritado, né? À medida que você não dorme, durante o dia você sente cansaço, né? Briguei no trabalho, briguei com a minha esposa, brigava com meu filho, brigava com o cachorro, brigava com a minha irmã, com a minha mãe, todo mundo. Basicamente, eu brigava com todo mundo. Hoje eu brigo menos. O que o André viveu é mais comum do que se imagina. Por ainda ser uma doença pouco conhecida, não é de se espantar que a pessoa demore para descobrir os sintomas. Quando a síndrome de burnout é diagnosticada, a primeira indicação é sempre a medicação, mas nem sempre os remédios curam sozinhos. Muitas vezes é preciso um tratamento alternativo. A terapia, junto com a música, me fez enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. Porque as coisas estão lá. O que tem que mudar é você, a sua postura perante as coisas.
Renato também mudou. Tem uma música que eu compus nesse período que foi o mais difícil, que é a música que a maioria das pessoas vem através dela, chama Tudo Vai Passar. Essa letra inteira ela fala dos tombos que eu já levei e que no final tudo tem um motivo, tudo vai passar e você aprende com o que passou. Renato, quem canta, seus males espantam. Pois por mais que isso doa, eu sei que tudo vai passar.